com o link do Pedro. Bom, tá tudo certinho aí na tela? Eu consigo ver tranquilo. Acho que tá tudo certo. Bom, então tá. Beleza, gente. Então, hoje, voltando aí, né? Primeira aulinha de física desde que vocês voltaram de férias. Acho que, não sei se vocês conseguiram ver o material, ver alguma coisa que a gente já passou. A gente vai continuar onde a gente tinha parado. A gente tinha falado bastante coisa com vocês sobre o movimento, né? Sobre força, sobre os bloquinhos, sobre como a gente tinha o peso. Várias coisas a gente já tinha colocado sobre esse movimento. No começo, não sei se vocês lembram, né? Em cinética. A gente primeiro olhava só o movimento de uma partícula, de um corpo, sem se importar o que estava gerando esse movimento, né? Então a gente falou de movimento uniformemente variado, falamos sobre queda livre, sobre a gente soltar um objeto, né? Sobre lançamento oblíquo, que é quando tinha os dois, ele fazia tipo um arco assim, não sei se vocês lembram. Depois a gente começou a falar sobre a força, né? Sobre quando você aplica uma força. Então, você tem um bloquinho, você vai lá e aplica uma força nesse bloquinho. Ou quando você tem, por exemplo, um carro, o motor que ele está fazendo é aplicando uma força e fazendo girar aquela roda. Então, tudo que a gente viu até aqui foi também o que estava gerando esse movimento, mas a gente não falou muito mais sobre isso. A gente parou aí, né? Sobre aplicar uma força, mas beleza, e agora? Só que tem uma coisa que é muito importante em tudo isso, que é a questão da energia, do trabalho e da potência, que é o que a gente vai ver hoje. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Então vamos lá. Coloquei aqui um primeiro slide só para a gente pensar um pouquinho, né? O que vocês entendem por energia? Quando eu falo para vocês, a palavra energia, o que ela traz para vocês? Me fala aí, pode mandar no chat. O que vocês lembram em energia? O que você pensa? O que é energia para você? Uma energia elétrica? Uma energia... Você lembra de energia eólica? Energia... O que você lembra quando você pensa nisso? E aí, junto com isso, eu coloquei aqui, né? A gente pode criar ou perder energia? O que vocês acham? A gente consegue criar? Quando você fala, eu criei energia, eu peguei energia de algum lugar, a gente perdeu energia? O que a gente está falando com isso, né? Deixa eu só deixar um pointzinho aqui. Então, quando eu falo sobre criar e perder energia, qual que é a relação disso com de fato, quando eu tenho uma energia elétrica, quando eu tenho alguma coisa que eu estou chamando uma energia elétrica, ou você está correndo, você fala, nossa, estou sem energia. Essa energia está se perdendo, o que acontece com isso, né? E quais os tipos de formas de energia que a gente conhece, que existe no mundo? Porque, como eu estou falando aqui para vocês, quando eu falo na palavra energia, você lembra provavelmente de energia elétrica. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, porque é quando a gente sempre está falando sobre isso, né? Principalmente nos últimos tempos, em que teve o aumento da nossa conta de energia elétrica, né, com a bandeira vermelha, a gente está falando muito sobre os níveis de hidrelétrica com seca, com falta de água, e aí com uso de termoelétricas. Então, tudo isso a gente normalmente pensa nisso, mas até agora a gente estava falando só em movimento, né? O que isso tem a ver também com esse contexto que a gente trabalhou até aqui? Bom, eu não estou vendo muito o chat, vocês mandaram alguma coisa, mas eu vou trazer aqui para vocês um diagrama aqui, né? Quando a gente fala de energia, tem várias formas que eu estou mostrando para vocês, né? Então, energia elétrica que está aqui embaixo é a primeira que eu falei que pelo menos vem na minha cabeça. Mas a gente tem também energia térmica. O que é energia térmica? Está relacionado com calor, né? Então, por exemplo, o seu corpo, só de você ficar parado, ele mantém a temperatura. Você lembra disso de biologia? Olha como vai juntando as coisas, né? Que em biologia a gente tem vários animais que eles são homeotermos, né? Eu acho que era esse o nome. Que ele mantém, a gente controla, mantém uma energia, mantém uma temperatura mais ou menos igual. Então, para isso, você está gastando a sua energia do corpo, transformando em energia térmica para se aquecer. Tem energia mecânica, que a gente vai falar mais hoje, que ela é relacionada sempre com movimento. Então, toda vez que você tem um corpo que está parado, eu apliquei uma força, ele tinha uma certa energia e agora ele tem um outro tipo de energia. Então, o que está acontecendo, né? Quando você tem um corpo que está parado no ar, você solta, ele tinha uma energia, começou a ter movimento sem você aplicar nenhuma força ali, aparentemente. O que está acontecendo com esse movimento? Existe energia nuclear, que a gente está muito acostumado também a falar, que ela está bem relacionada também com energia química, né? Várias dessas também estão relacionadas com energia química, mas de uma forma mais específica, existe também energia nuclear, que é quando você tem ali no núcleo, você rompe esse núcleo, você libera uma energia do núcleo de uma partícula, de uma molécula. Isso está muito ligado também com química, que vocês estão vendo com a Karine e com o pessoal de química, né?
E também tem a combustão. E aqui eu vou falar um pouquinho disso, né? Olha a combustão aqui de um motor. Não sei se vocês já viram como que um motor de carro funciona. Ele entra a gasolina com ar aqui dentro. Isso é o pistão, né? Se você olhar um motor, ele tem vários pistões, isso é bem interessante para quem gosta de carro, e o que faz ele girar é basicamente essa gasolina que entra aqui com oxigênio, ela é pressurizada por esse pistão, e aí faz uma faísca. E aí isso gera uma explosão, e é essa explosão que vai jogar esse pistão para baixo, vai continuar girando, e depois ele sai. Na hora que ele empurra de novo, ele joga para fora esse ar que já foi o combustível, que é o que sai no escapamento, né? Então, olha que legal. É a energia química, que nem eu falei agora, que ela vai rodar, vai mexer um pistão, e esse pistão vai rodar, isso aqui gira, e ele gira o pneu do carro, que vai fazer o carro entrar em movimento. Então, o que está acontecendo aqui? Isso é uma transformação de energia. Vocês lembram aqui atrás, ó, o que eu falei para vocês? A gente pode criar ou perder energia? Isso eu quero mostrar, eu quero que vocês entendam até o final dessa aula. O objetivo aqui é mostrar para vocês que a energia é uma frase bem clássica assim, que a gente fala, né? Que até a gente vai falar um pouco mais para frente da conservação de energia, mas é aquela coisa que a gente não cria, a energia ela vai se transformando. Então, o que a gente tinha era uma energia numa certa forma, que no caso aqui era um combustível, que ele é queimado através de uma combustão, e a gente gera uma energia mecânica. Então, o que teve é uma transformação de energia. Você não criou uma energia, você não fez o carro movimentar do nada. Sem aquele combustível, ele não ia se movimentar. E essa energia que está no combustível, de onde ela veio? Ela também veio de algum outro lugar. Então, toda a energia ela vai sendo transformada, ela vai sendo mudada, e a gente vai, de certa forma, utilizando essas energias de algum jeito. Bom, outra forma de energia aqui também que a gente conhece, né? Imagina uma usina eólica. O que é isso aqui? Uma pá, como se fosse um ventilador, o vento bate, gira isso daqui, ou seja, esse movimento, toda vez que a gente fala em movimento, a gente está falando de uma energia mecânica. Então tem uma energia mecânica aqui girando e transformando ele em energia elétrica. Então olha que legal, o movimento dessa pá, que está sendo girada pelo vento, está gerando, transformando, ela não é que ela está criando uma energia elétrica, ela está transformando a energia de movimento numa energia elétrica. De novo, então, o que está acontecendo? Uma transformação de energia aqui em cima, né? A gente não tem uma criação de energia, ela não surge do nada. E aqui, eu queria que vocês falassem para mim o que está acontecendo. Tá vendo aqui que tem uma bolinha, ela está parada, aí imagina que ela está aqui na beiradinha e começou a descer. O que está acontecendo? Ela não tinha movimento, eu dei só um empurrãozinho e encostou aqui. Aí ela começa a descer e vem super rápido. Então, tipo, parece surgiu uma energia do nada aqui. O que aconteceu com essa bolinha para ela se movimentar? E num arco e flecha? Você pega lá, nas Olimpíadas ela tendo arco e flecha, não sei se vocês chegaram a ver, né? Pelo horário era difícil, acho que eu não vi nenhum de arco e flecha. Mas enfim, você pega lá a flecha que está parada, você puxa ela, e quando você solta, ela vai super rápido numa certa direção. O que está acontecendo? Você está criando, você está fazendo um motor, alguma coisa? Não, tem uma certa forma de energia sendo transformada em outra. E o que é? Isso aqui é o que a gente vai trabalhar mais hoje. Dentro disso aqui, todas elas são energias mecânicas que a gente chama de energia potencial, sendo transformada em energia cinética. Leandro, a Luzia Oi. está perguntando se cria velocidade com esse exemplo do arco e flecha. Então, olha que doido, né? Você não tá. O que eu falei? A gente não está criando velocidade, né? O que a gente está fazendo é transformando uma energia potencial. O que quer dizer potencial? Eu já vou falar isso um pouquinho melhor aqui na frente. Em energia cinética. Cinética tem a ver também com movimento. Então, a velocidade que a gente está criando, na verdade, ela é uma energia que a gente existia nesse momento aqui, por exemplo, pela altura, e ela foi transformada em velocidade. Então, a gente está, de certa forma, criando uma velocidade, né? O que a gente está fazendo é transformando a energia potencial em energia cinética, ou seja, a altura a gente está sendo transformada em velocidade. No caso da flecha que você perguntou, né? Aqui, tá vendo que ela está parada? Na hora que você puxa isso aqui, você precisa fazer uma força. O seu corpo fez uma força. Então, de onde está vindo a força? Pensa nas transformações, né? Eu estou puxando, a minha força humana está puxando uma corda que ela tende a voltar a esse momento aqui, a essa posição estável. Então, a minha energia está sendo transformada numa energia ali na corda, e essa corda que vai transformar a energia em movimento. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não cria velocidade, né? A gente transforma uma certa energia na energia cinética, que tem a ver com velocidade. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor agora.
Ó, respondendo melhor então, né? Agora já com fórmulas e agora entrando mais a fundo aqui na física, no que a gente vai aprofundar nosso estudo hoje. A energia cinética, ela tá muito tem a ver com movimento. Se você olhar a palavra cinética, na origem dela, ela vem, acho que era do grego, e ela significa movimento. Ela vem exatamente, ela significa, a palavra cinética tem a ver com movimento diretamente. Então, quando eu falei para você aqui, energia potencial transformando em energia cinética, então é em energia de movimento, a gente poderia até chamar assim, né? E ela vai estar associada, essa energia, à velocidade de um corpo. Então, essa bolinha, se ela está em movimento, se você tem qualquer coisa em movimento, ali tem uma energia cinética acontecendo, certo? E aqui começa, né, a parte... Até aqui a gente ia no bem, né? Aí chega na fórmula, já começa a ficar um pouquinho mais chato. Você fala, porra, de novo tem mais fórmula para decorar. Infelizmente, a gente vai ter algumas fórmulas que não tem o que fazer. A gente tem que decorar, tem que entender mais a fundo essas fórmulas. O que eu estou falando aqui para vocês? Que essa energia cinética, ela pode ser descrita por essa fórmula que tem a ver o quê? Com a massa do corpo, a velocidade em que ele está, isso aqui é 1 ao quadrado, né? Então é a velocidade ao quadrado dividido por 2. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que a energia, ela é proporcional com essa massa e com a velocidade, ou seja, se eu tenho uma bolinha super pequenininha andando numa certa velocidade, você concorda que para eu empurrar ela, se ela está parada, eu for empurrar essa bolinha, eu preciso de uma certa energia, de uma certa força. Se eu pego uma bolinha muito maior, com uma massa muito maior, ela é muito mais difícil de empurrar, né? Então, a energia que eu tenho que colocar ali, ela é maior também. Tá. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu estava perguntando no chat, sendo que eu acho que nível, mas a energia cinética, ela também é a que eu tenho que colocar força nela? Então, a gente vai vendo. Você está vendo como eu fiz por querer? Eu coloquei a palavra força para mostrar que tem uma coisa a ver. A gente vai chegar nisso. Mas está vendo que doido? É que eu quis primeiro trazer esse conceito que a gente está mais acostumado em falar em energia, e eu vou chegar para vocês no trabalho. A energia está muito ligada com a palavra, com a ideia de trabalho, né? E o trabalho ele tem a ver com a força. Então, olha como tudo a gente vai juntando. Exatamente, ó, o que a Júlia colocou aqui no chat. Mas então, o que eu estou querendo trazer aqui, mostrar para vocês, né, com essa fórmula? Que é só para vocês entenderem e ver isso. Então, a energia, quando você olha para uma fórmula... Eu entendo de novo. Mas eu queria falar, tipo, será a força do corpo? Tipo, eu coloco uma força. Ou é, tipo, outra força, tipo, o vento, por exemplo. Eu não preciso colocar força no vento, né? Então, tipo, eu tô falando, tipo, da energia mecânica, eu preciso da força do meu corpo, não é? Qualquer força que você aplica, normalmente ela é uma força externa, exatamente. Então, por exemplo, nessa bolinha aqui, se ela sozinha, ela não tem uma força. De certa forma tem, né, que é o peso, mas a gente já vai trabalhar, vai falar disso. Mas uma bolinha, uma massa qualquer, se ela estiver parada, não tem energia cinética, certo? Porque ela tem a ver com movimento. Para ela se movimentar, você tem que ir lá e aplicar uma força. Então, essa força gerou um movimento. Então, beleza, a sua força transferiu, de certa forma, uma energia cinética para ela. Fez sentido, Flora? Então, independente do que eu for usar, assim, pode ser um vento que bateu, aí faz a força e ela vai, ou pode ser, tipo, eu coloquei a mão lá, empurrei um pouco e foi. Boa, não, exatamente, é isso aí. Porque, que nem a gente falou aqui, né, deixa eu voltar aqui uns slides. Aqui. O que está acontecendo aqui? É o que você falou. Não tem ninguém indo lá e rodando ela sozinha. O vento é a força que está fazendo girar essa pá e transformando em energia elétrica. Então, simplesmente é isso que você falou. Qualquer força externa, qualquer força que faça gerar um movimento, ele está fazendo essa transformação, né? E essa força dando para o corpo uma energia cinética. Aquele corpo vai ter energia cinética. Ô Ju, se em algum momento você quiser colocar de alguma outra forma também, para às vezes mudar um pouco a explicação, para o pessoal entender melhor, pode me interromper, tá? Obrigada. Mas, por enquanto, eu acho que eu explicaria da mesma maneira que você está explicando mesmo. Beleza. Bom, continuando então. Mas para a gente entender, então, o que está gerando esse movimento até agora, vamos falar um pouquinho de energia potencial, né? O que ela quer dizer potencial? Ela é associada a uma energia armazenada. Que nem eu falei para vocês, na hora que eu peguei esse arco aqui, eu puxei a flecha. Se eu ficar segurando ele, não tem movimento ainda. Eu estou aqui puxando a corda. Ela está uma energia que está guardada, armazenada naquela corda. Na hora que eu solto,
eu não fiz nenhuma força, mas a força estava até eu puxar. Então, a minha força humana, eu estou puxando a corda, armazenando essa energia aqui na corda. Na hora que eu soltar, o que vai acontecer? A energia que estava armazenada aqui na forma dessa curvatura, ou por exemplo, numa mola, que nem eu pus aqui, né? Olha essa mola aqui. Imagina se eu aperto a mola. Eu estou segurando ela. Eu fiz uma força para ela sair daquela posição normal. Na hora que você solta ela, aquela energia que estava armazenada vira alguma coisa. Ela vai, no caso do arco e flecha, ela vai jogar essa energia armazenada para a flecha e a flecha vai andar em movimento. Vocês conseguem entender que também nessa bolinha, a altura está mais ou menos parecido com isso? Então, essa altura que está aqui, entre essa plataforma e essa outra plataforma, que é o que vai gerar esse movimento aqui, ela, de certa forma, é a mesma coisa, é uma energia que está armazenada ali. Porque imagina que ela está bem na pontinha aqui, essa bolinha. Na hora que você... E eu estou segurando ela, bem na pontinha. Se eu só tirar a mão, eu não apliquei força nenhuma. Na hora que eu tiro ela, ela começa um movimento, ela começa a cair. Ou se eu segurar uma coisa aqui no ar, não tem nada para eu segurar aqui, mas enfim. Se eu segurar qualquer coisinha aqui e soltar, eu não apliquei nenhuma força nele, concorda comigo? Eu só soltei. Na hora que eu solto, essa partícula ela começa a se movimentar. Ou seja, existia uma energia que estava armazenada ali na forma dessa altura. Como que eu armazenei essa energia? Porque na flecha fica bem claro, né? Eu puxei a corda. Nessa bolinha, a energia foi armazenada na hora que você colocou ela lá em cima. Ela não subiu lá, ela não vai sozinha. Imagina uma água num rio. Ela só desce. Como que você faz uma água subir em algum lugar? Você precisa de uma bomba, de alguma coisa. Ou no caso, se a gente for pensar, eu já vou falar um pouquinho melhor nisso, no ciclo da água, né? Que tem, vocês também vão ver em biologia, não sei se já viram. No ciclo da água, a água evapora com a energia do sol. Então, olha todas essas transformações de energia, que doido, né? A água desce o rio, então tem uma energia potencial que está deslocando, fazendo uma energia cinética. Ela evapora e volta e cai, e essa energia está sendo sempre reciclada. Eu vou falar um pouquinho melhor disso ali na frente. Vamos continuar aqui. Lê, Eu... só para complementar aí no seu exemplo, quando você diz que você joga um objeto e você não aplica nenhuma força nele, mas mesmo assim ele cai, você não está aplicando nenhuma força nele você mesmo, mas tem uma força sendo aplicada nele para ele entrar em movimento, que é a força-peso causada aí pela gravidade, né, que vocês devem lembrar da quando a gente estava vendo lá em mecânica. Então, para complementar aí também a pergunta da Flora. Então, sim, toda vez que tem um objeto que está parado e ele entra em movimento, é porque tem uma força sendo aplicada. Nesse caso, apesar do Leandro tá só soltando o objeto e não tá aplicando nenhuma força nesse objeto, ele tem a força-peso que é gerada pela gravidade. Boa, perfeito, Ju. Bom, obrigado por ter complementado, eu tinha esquecido de colocar esse ponto, né? Que sempre tem uma força ali. O que eu quis dizer é que eu mesmo não estou aplicando porque eu já armazenei aquela energia na hora que eu levantei esse objeto. Mas, de fato, é que nem aqui na corda, né? Eu fiz a força até eu puxar. Depois que eu soltei, a corda que já tinha essa energia armazenada, que é o que a gente está chamando de energia potencial. E aí, o que perguntaram aqui no chat? Eu vi que subiu aqui. Então, ó, o movimento ele não se dá pela energia cinética. A energia cinética ela é uma representação da energia daquele movimento já. O movimento ele começa por causa dessa energia potencial ou de alguma força que foi aplicada, no caso. A energia potencial, no caso de uma bolinha, o que eu fiz? Eu usei a minha força para subir ele a uma certa altura, e na hora que eu soltei, a força-peso, ou seja, o peso que está ali naquele objeto, fez ele entrar em movimento. Então, a energia cinética ela é a representação da energia no movimento. Então, ela não gera um movimento. Ficou claro? Tipo, o que gera o movimento é a energia potencial, é a energia elétrica, a energia química da combustão, é alguma outra forma de energia que transformou em energia cinética. Show, boa. Isso tem que ficar bem claro, porque é foda, vocês vão ver. Em vestibular é muito comum eles fazerem pegadinhas, assim, que nem a gente tá falando aqui agora, do tipo, que energia esse corpo tem? Então, tipo, o corpo tá parado no alto. Ele tem energia cinética, ele tem energia potencial, ele tem energia cinética e potencial. Então, tem que entender muito bem esses conceitos, porque existem muitas questões nos vestibulares trabalhando essa questão do que energia que aquele corpo tem, né? Então, eu lembro que teve um Enem que tinha uma coisa mais ou menos assim, que era um objeto que estava no alto, aí ele desce e vem para embaixo, e ele fala, qual energia, qual que é um gráfico que define a energia, o tipo de energia que ele tinha, alguma coisa assim. Então, ele está no alto, essa bolinha aqui, né? Essa bolinha aqui, ela tem uma energia potencial e a energia cinética dela tá em zero, porque ele está parado. Na hora que ele começa a se movimentar e descer,
ele tem energia cinética que vai aumentando. Por quê? Por que ela vai aumentando? Porque a energia cinética está relacionada com velocidade. Então, conforme ele vai descendo, a velocidade dele vai aumentando. E a energia potencial dele, que aqui era uma, na hora que chega aqui embaixo, ela para, ela diminui, ela zera. Ele não vai ter mais energia potencial porque ele está numa altura zero. Então, toda a energia potencial gravitacional, nesse caso, né, a gente chama essa energia alta assim, de energia gravitacional, até coloquei aqui, é transformada em energia cinética. Então, essa transformação, a gente pode calcular dessa forma, né? Então, vamos chegar aqui na fórmula. A energia potencial gravitacional que a gente tem aqui com essa partícula, ela é mgh. O que quer dizer isso? Depende da massa, da gravidade e da altura. Ou seja, se você está num planeta, ou você está no universo, você está no espaço, não tem gravidade, o que vai acontecer se soltar uma bolinha? Soltei. Nada. Lembra que a gente comentou, que a Ju falou? Se eu soltar e não aplicar nenhuma força, aqui na Terra ela cai porque tem o peso. Mas o que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Vocês lembram disso? Esse m vezes g aqui, ele é a força-peso. Então, a força-peso aplicada a uma certa altura, ele vai gerar, ele tem ali uma energia potencial. Então, se eu não tenho gravidade, isso aqui é zero, eu não vou ter energia potencial em nenhuma altura, tanto faz. Mas se eu tenho gravidade e eu subo a minha partícula, o meu corpo a uma certa altura, eu estou dando uma energia potencial para ele. Ficou mais claro isso agora? Não sei se está ficando claro isso para vocês. Só quero que vocês entendam bem esse conceito, porque isso é uma coisa que vocês já viram essa semana passada, né? Que a gente está tendo aulas de exercício durante a semana. Eu quero trabalhar bem conceito com vocês hoje, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, entender a lógica disso e ficar bem claro. E a gente vai usar essas fórmulas e fazer exercício no meio da semana, porque a gente tem uma lista já feita para vocês essa semana, e que ela vai ser trabalhada. Eu quero que vocês tentem fazer, a gente vai fazer ela durante a semana. Porque esses exercícios, mesmo que você entenda, a gente tem que colocar eles em prática depois, senão não vai fixar bem como resolver isso depois. Certo? Então bora só passar com essa próxima fórmula aqui. Alguém mandou uma mensagem? Eu tenho uma pergunta. Manda. No caso, tipo assim, se a gente estiver no espaço, né? Por exemplo. Aí a gente vai lá, tem uma bolinha e solta ela, sendo que não tem gravidade. Tipo, a gente vai saber se, tipo, tem energia potencial mecânica nisso? Então, ó, a energia mecânica a gente chama de qualquer energia que está envolvida ali, tanto a potencial quanto a cinética. Então, eu vou até mostrar para vocês ali depois que a energia mecânica ela é a soma dessas duas energias. Então, essa energia mecânica ela vai se conservar. Isso tem até na teoria, vocês vão ver. Tá bem legal depois a teoria, vale a pena vocês olharem. Isso é uma coisa, gente, só um parênteses aqui, antes de eu responder essa pergunta, Flora. Olhem sempre a nossa teoria. A gente faz um material muito legal. A Ju preparou um material super legal para vocês. Quero até compartilhar a tela aqui com vocês um pouquinho para mostrar. Olha a teoria, ela está bem completa sobre trabalho, energia, tem um monte de coisa. Isso que você perguntou agora, deixa eu descer aqui. Ele está aqui na teoria, na parte de conservação de energia mecânica. Aqui, conservação de energia. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui que a gente vai explicar isso melhor. Mas, sobre o que você perguntou, a energia mecânica dele, se não tem gravidade, pera, o que você tinha falado mesmo, Flora? Desculpa. O meu parênteses foi muito grande, eu me perdi na sua pergunta. Eu tinha falado que... Nossa, até eu esqueci. Mas calma aí. Eu tinha falado que se eu tenho uma bolinha, eu jogo ela e não tem gravidade no lugar e tudo mais, mesmo assim ela vai ter uma força, certo? Ela vai, tipo, andar, vai fazer alguma coisa. Não vai ficar parada. Então, tipo, tem alguma energia nisso. Eu queria saber se era mecânica ou potencial. Ah, tá. Então, assim, que você falou, você jogou ela, você aplicou uma força, ela está em movimento, mas já está no espaço, ela não tem gravidade, então não tem energia potencial. Mas você colocou uma força nela e a sua força gerou uma energia cinética que fez o movimento. Você entendeu? A energia mecânica dela é essa energia cinética. Então eu peguei essa bolinha, está parada no espaço, eu empurrei ela. A minha força fez ela entrar em movimento e ela tem energia cinética. E aí, por exemplo, o Vitor Fonseca perguntou aqui no chat, né? Se eu soltei no espaço, ela vai voltar para mim. Isso é muito louco, né? Porque a gravidade, ela depende da massa, sim. Então você fala, o seu corpo, ele tem, de certa forma, uma gravidade que poderia atrair essa bolinha. Mas se ela é tão baixa, tão pequena, porque depende de uma massa muito grande, uma massa densa, para gerar, talvez isso não aconteceria. É muito improvável que você só solte perfeitamente e ela comece a vir até você, essa bolinha. Mas, de certa forma, sim. A você tá gerando uma gravidade, você poderia falar que tem uma energia potencial dessa massa vindo para você, né?
Mas beleza, Flora? Você entendeu? Que a sua força está fazendo a energia cinética. Tá Sim, gerando e fazendo entendi. ela movimentar. Entendi. Boa, boa. Vamos continuando. E eu pus aqui a formulinha também, cai menos, mas é legal para vocês terem também para falar. Do tipo que nem eu falei aqui, né? Peguei uma mola, apertei ela. O que é esse X, esse K? Vamos destrinchar um pouquinho mais dessa fórmula. O K, ele é a constante da mola. O X, ele é o tanto que eu desloquei essa mola no ponto estável dela. Então, eu tô com uma mola parada, acho que meu dedo é uma mola, ele está paradinho aqui. Se eu fizer um deslocamento assim, depois ele vai voltar para cá. Então, esse deslocamento, esse tanto que eu saí do ponto normal até ele vir aqui, isso é o X. É o tanto que você desloca do ponto de equilíbrio da mola. Então, a energia potencial elástica que eu vou colocar nessa mola, ou aqui no arco, ele é o tanto que eu desloquei dessa posição aqui normal do elástico, certo? Então é kx² sobre 2. Vocês viram que doido? Que ele é bem parecido com mv² sobre 2? Tem uma certa relação aí, mas só para vocês verem como as coisas estão muito ligadas ali, não é à toa que elas são parecidas, né? Mas bora. Vamos só então pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Tudo que eu falei. Vamos juntar agora tudo isso para entender um pouco a usina hidrelétrica, que é uma coisa que está tão... a gente está falando tanto e pensando tanto nela. Primeira coisa, vamos voltar um pouquinho, já que eu estou brincando hoje com química, com biologia. Vamos falar um pouquinho então de geografia também. Me fala, que usina que é essa? Alguém sabe me dizer? Onde que fica essa usina? Qual o nome dessa usina? Alguma coisa que vocês sabem disso? Vocês já tinham visto uma foto de uma usina hidrelétrica? Eu já tinha visto em física mesmo, sendo que acho que foi a semana passada, sendo que eu não lembro o nome. Vocês já tinham visto essa foto? Boa, alguém já soltou aí. É Itaipu, exatamente. Quase faltou um I só aí, Savon. Essa usina aqui é a usina mais famosa do Brasil, né? Que é a usina de Itaipu. Por que ela é tão famosa? Olha que doida a história dela. Essa usina ela foi construída lá em Foz do Iguaçu. Ela fica na fronteira entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil. E ela foi por muito tempo, acho que até 2003, a maior usina hidrelétrica do mundo. Vocês têm ideia disso? Olha que doido, né? Quanto que ela é gigante, essa usina hidrelétrica. E aqui do lado, só para vocês terem uma noção também, o que é isso daqui, né? Deixa eu apontar aqui para vocês verem. O que é isso daqui? Isso aqui é uma barragem, tudo isso aqui é uma barragem. O que ela faz? Ela represa a água e depois faz ela descer. Eu vou explicar melhor um pouquinho mais esse conceito, o que acontece com a hidrelétrica. Mas olha que doido, só para dar uma passadinha nisso. O que acontece na hora que eu represo essa água? Ela corria num rio, imagina esse rio aqui, um rio normal descendo. Vocês estão vendo aqui, né? Meu apontadorzinho aqui. Imagina ela descendo aqui. E aí do nada eu travo essa água aqui, eu faço uma represa, eu seguro ela. Olha o que acontece, a quantidade de água que se acumula aqui em volta. Vocês estão vendo? Ó, tudo isso daqui, até esse contorno aqui, ó, aqui em cima, encheu de água. Então, tudo aqui que era mata, que era terra, que era bicho, que eram coisas que existiam aqui, quando a gente represa isso, ela enche de água e ela fica submersa. É muito louco, tem muitos lugares que tem fotos e coisas de mergulho que você vê árvores, coisas inteiras lá dentro, porque eram coisas que não ficavam dentro da água, ficavam de fora e a gente foi lá e encheu de água. É por esse motivo que quando eles vão fazer usinas assim, eles precisam tirar as pessoas, né, do local. Exatamente. Imagina, você tá lá, morando alguém que mora, que tem uma casinha aqui. Isso aqui vai ser totalmente inundado, vai ficar embaixo da água. Você não pode ter pessoas ali. Então, você precisa deslocar pessoas, pensar no impacto ambiental disso. Então, a gente fala, a usina hidrelétrica, ela é menos poluente? Ela é menos poluente que algumas coisas, mas ela também gera um impacto ambiental grande. Ela também vai gerar impacto na sociedade. Então, é legal a gente sempre entender e pensar nisso, né? Quando você fala, um carro elétrico não gera poluição. Será? Ele gera de forma indireta. Ele pode não estar gerando ali na hora que ele está andando, mas como que você carregou ele? O que a gente falou o tempo inteiro aqui em cima sobre transformação de energia? Ó, tudo isso aqui. Alguma coisa teve que gerar a energia que carregou aquele carro. Para ele poder ter energia elétrica, para depois virar energia mecânica, energia cinética do movimento, né? Então, aqui, a gente está vendo um pouco disso. Eu não quero aprofundar, porque a gente vai ter outras matérias e pensar nisso um pouco melhor, mas só para trazer esse ponto aqui para vocês. Bora entender um pouquinho melhor como funciona a usina hidrelétrica, porque isso pode cair também, né, numa prova. Olha que interessante. Vocês sabiam, isso é uma coisa que eu não sabia, eu sempre imaginei que o que gerava a energia era essa água que está correndo aqui por fora, tá vendo? A água que a gente vê ali descendo dessas comportas. Mas vocês sabiam que não é aí que gera energia? A energia ela está por baixo, ela vem por dentro aqui, tá vendo?
Isso que vocês estão vendo aqui é isso daqui em cima, que eles têm comportas aqui. Isso aqui serve para controlar o nível da água. Se ela começar a ter uma cheia muito grande e for transbordar, ela não pode. Então o que eles fazem? Para manter esse nível aqui, eles abrem umas comportas e deixam a água correr por fora da turbina. A turbina está lá dentro, embaixo. Aqui você não está nem vendo, ela está escorrendo e saindo água por dentro aqui. Olha que doido isso, né? Vocês sabiam disso? Eu não sabia, eu descobri não faz muito tempo isso. E aí olha o que acontece, né? Como que essa transformação de energia está acontecendo? Por que a gente represa ela? Imagina que o rio antes, ele corria nesse nível aqui. A gente vem, enche ela com a represa, faz esse... Tá vendo que aqui antes não tinha nada, então ela vinha aqui. A gente faz a represa, faz uma barragem que segura a água, essa água se acumula. O que está acontecendo com esse acúmulo de água? A gente está criando uma altura aqui. Então você está criando uma energia potencial, você está pegando essa água, colocando ela num ponto alto, e ela vai descer. Então imagina que isso aqui é um bloquinho, como se fosse aquele bloquinho que a gente está vendo, imagina um bloquinho de água. Esse bloquinho tem uma energia potencial, ele vira uma energia cinética, que ele vai se transformando em energia cinética, vai descendo. Essa energia cinética bate aqui nessas pás e faz isso daqui rodar. Então isso daqui rodando, ele gira esse eixo, que gira e vai vir aqui e vai gerar energia. Então é isso daqui rodando. Isso aqui é uma coisa que a gente pode até aprofundar mais para frente em física, se der tempo, que é bem interessante. Mas você precisa, em todas as formas de geração de energia, o que a gente faz é girar alguma coisa e essa rotação faz girar energia elétrica. Então isso aqui vem, gira essa turbina e depois vai embora a água. Vocês entenderam como que funciona isso aqui? Então a energia potencial que está aqui em cima desce, faz gerar a energia elétrica. Boa? Legal, né? Então bora continuando. O que mais que a gente tem aqui para falar, então? Gente, que hora que acaba a minha aula, só para eu não perder o tempo? 10h55, tem um tempinho ainda. Boa, tem um tempo, então bora. Ficou claro para vocês isso? E vocês sabem como que funciona uma energia? Aproveitar então, porque não coloquei muito mais coisa, eu queria que vocês entendessem como fazer exercício. Como que funciona uma energia, a usina termoelétrica? Porque a gente falou aqui da usina elétrica, né, da usina hidroelétrica. O que quer dizer hidroelétrica? Que vem de água, hidro, transformando em energia elétrica. Não sei se vocês chegaram a ver isso também nos jornais, nas notícias que estão passando, que como a gente está num momento de seca, se isso aqui desce o nível da água, imagina que aqui está dando um caso que está super cheio, isso também está transbordando, abriu o comporta, está sobrando água, então eles têm que jogar essa água para frente. E isso aqui não vira energia elétrica. Mas imagina que essa água começa a baixar, 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 baixar e chega aqui embaixo, ou chega abaixo disso daqui. O que vai acontecer? Você concorda que se ela não chega nesse nível, pelo menos de altura, não desce, não roda, não vai ter energia elétrica. Então, a hidrelétrica, ela depende de chuvas, ela depende da gente ter uma cheia aqui, ela tem que ter água chegando o suficiente para poder descer e gerar numa velocidade constante essa turbina. Se não tem, que é o que está acontecendo agora, e a gente, não sei se nas notícias ultimamente começaram a falar, chegando na bandeira vermelha, porque a gente está tendo que usar as termoelétricas para gerar energia, porque as hidrelétricas não estão dando conta. O que é termoelétrica? Se te lembra, olha aqui, ó, energia térmica. O que quer dizer isso? É um calor, alguma coisa que você teve que queimar para rodar também uma turbina e gerar energia. No Brasil, as nossas termoelétricas, a maior parte delas usam gás natural. Então a gente extrai um gás junto com o petróleo, com várias coisas, e isso vem um gás, e esse gás a gente queima ele, que nem eu mostrei para vocês aqui, na combustão. Aqui é gasolina ou álcool, mas eu poderia colocar um gás que vai fazer girar alguma coisa também. E nessa girando aqui, eu vou gerar energia. E é assim que funciona uma termoelétrica. Só que, na verdade, a termoelétrica, o que eles fazem? Eles esquentam, usam não dessa forma, né? Não é tipo um motor a combustão. O que ela faz usa esse combustível, que pode ser gás natural, que nem eu falei, ou pode ser cana-de-açúcar. Vocês sabiam que grande parte da nossa energia... Desculpa quem vou perguntar, só terminar essa parte, essa raciocínio aqui, já pode falar, Flávio. Grande parte da nossa energia é gerada no Brasil também, quando é com queima, assim, é feito de cana-de-açúcar. Então, tem a plantação de cana, a gente tira a cana, faz o álcool, faz outras coisas. Com esse bagaço, eles colocam numa usina,
sei lá, num tanque, alguma coisa, queima na caldeira, ela esquenta uma água, essa água que vai subir esse vapor e vai girar uma turbina. Olha que doido, né? Olha que mecanismo muito legal. Então, tudo na física, olha como tudo que a gente estudou até agora, você fazia, nossa, mas para que eu estou estudando esse movimento, a força, essa energia? Tudo que vocês viram até agora é essencial para a gente ter energia elétrica, para a gente ter essa aula que a gente está tendo agora. Então, você precisa dessa transformação química, você precisa entender essa transferência de energia, essa transformação, para girar as coisas, para fazer um motor, para fazer energia elétrica, para a gente estar tendo essa aula. Olha como está tudo muito integrado, né? Olha que coisa doida, eu acho isso muito lindo, gente, por isso que eu adoro física. Eu fico até empolgado. Vamos voltar para a aula, senão eu vou ficar viajando muito. Beleza. Gente, não é possível que só eu fique empolgado com isso, não é muito lindo, é muito legal. Flora, o que você ia perguntar? Eu te interrompo porque eu estava no meio da minha empolgação aqui falando sobre como gera energia elétrica. Eu tinha ligado o microfone errado. Tá, de boa. Tá vendo, gente? Ó, é que é tudo junto ali, química com física, com isso. Na hora que vai juntando tudo, porque a gente estuda muito em bloquinho, né? Olha que coisa. Eu acho isso meio ruim, né? A gente estuda só uma coisa separadinha, só aquele bloquinho, e fala, mas pra que eu vou usar isso? O que isso serve? Na hora que você junta com química, com física, com tudo que vocês forem aprendendo, você usa tudo isso para fazer o que a gente tem na vida, nas coisas. Então, é muito legal. Na hora que você começa a fazer sentido na vida, como que as coisas funcionam. Bom, bora continuar então. Tá bom, e a gente falou até agora de aplicar força, de não sei o quê, de como que a força que eu apliquei virou uma energia cinética, mecânica, potencial, qualquer coisa. Mas até agora você não me falou, né? Eu não falei para vocês. Onde que tá a força nisso? Porque se tem na vida real, se eu tive que aplicar uma força, tem que ter uma fórmula para explicar isso, certo? Porque a física, o que ela faz é justamente isso, descrever os fenômenos físicos, por isso que a gente chama de física, descrever o que a gente tem na vida real, com uma fórmula, de algum jeito a gente conseguir estudar, e aí prever o que vai acontecer. Então eu não preciso ir lá, construir, testar, gastar milhões e falar, puta, não deu certo, tinha que ser feito de outro jeito, ou outra altura. Não, eu faço os cálculos, planejo, e aí eu faço uma vez só e vai dar certo. Beleza? Então o que a gente tem a ver, tudo que eu falei até agora com essa força? O trabalho mecânico, o trabalho que a gente viu até agora, ele está muito relacionado com o quê? Com deslocamento e uma aplicação de força. Lembra que a gente falou? Eu tenho uma bolinha, tenho um quadradinho. Eu empurrei ele e ele gerou um movimento. Imagina que eu estou no espaço lá, eu estou num piso, num gelo, sem atrito. Empurrei. Na hora que você empurra, eu fiz uma força, ele tem um deslocamento, então tem a ver. Isso é um trabalho. Então, tudo que eu estou falando até aqui, quando você tem uma velocidade, tem um deslocamento, tem força, vocês não têm que lembrar de energia, de trabalho, tudo tem a ver. Então, se ele estava parado, ou seja, não tinha energia cinética, não tinha energia potencial, está paradinho, não tem nada, e eu empurrei, e ele tem agora, ele está em movimento, se ele está em movimento, ele tem energia cinética, certo? Se tem velocidade, tem movimento, tem energia cinética. Então, o trabalho, ele está associado com uma variação de energia. Vocês estão vendo esse delta aqui, esse triângulo? Isso aqui é um delta. O que quer dizer isso daqui? Então, o trabalho, eu estou falando para vocês com essa fórmula aqui, que ele tem a ver com a variação de energia. De novo, meu exemplo aqui, eu vou ter um desenho aqui embaixo, já vou chegar nele. Tem um bloquinho, empurrei, vou voltar aqui no desenho, né? Tem esse bloquinho aqui, empurrei, apliquei uma força, ele se deslocou e ele está aqui com o movimento, ele não parou, imagina que ele está andando ainda, né? Então, se ele tem velocidade, tem energia cinética. Se ele estava parado e não tinha energia cinética, eu apliquei uma força, então eu mudei, eu variei, eu fiz uma variação na energia dele. Concordam comigo? A energia no começo era 0, e agora eu tenho uma certa energia baseada na massa e na velocidade dele. Beleza? Ficou claro isso? Isso tem que ser muito claro para vocês. O trabalho, ele tem a ver, ele é igual à variação de energia. Mas beleza. E aí, como que eu vou calcular, então, esse trabalho? Olha essa fórmula que você fala, nossa, que fórmula fodida, né? Agora ferrou, como que eu vou entender isso aqui? Eu tenho força, deslocamento e um cosseno de um ângulo. Puta, aí tá indo bem até agora, né, gente? Não sei se tá indo bem, mas falar agora complica. Lê, a Letícia pediu para explicar de novo porque ela ficou confusa. Boa. Vamos lá. Eu pus esse slide aqui pra gente rever, né? Eu tava só dando uma ideia, um conceito. Agora eu vou explicar melhor. Vamos lá. O que tem a ver
a força com o trabalho, né? O que é o trabalho? Vou explicar com mais calma para vocês agora. O trabalho, ele é justamente o produto, ele é a força, é um deslocamento que vai ser gerado por uma força. Então aqui, eu tinha um bloquinho que estava aqui. Simplesmente apliquei uma força e ele se deslocou. Isso aqui é um trabalho. Então, por que a gente chama isso de trabalho? É um trabalho, mas eu peguei uma caixa. Eu tenho uma caixa, eu preciso colocar essa caixa aqui. Eu peguei ela, vim, apliquei uma força e empurrei ela até aqui. Eu fiz um trabalho. Isso é um trabalho. Só isso. Ponto. Então, quando você está empurrando uma coisa, você está fazendo um trabalho. Você está trabalhando. Certo? É basicamente isso. E aí, por que eu pus esse cosseno de θ aqui? A gente já vai explicar, vou voltar, vou juntar tudo aqui de novo. Esse cosseno de θ, só para deixar ele claro, ele tem a ver com a força, porque imagina se eu tivesse, vou até mudar aqui, ó, até para vocês verem. Imagina que eu pegasse essa setinha aqui e fizesse assim, ó, colocasse ela para cá. Então, imagina que eu peguei essa setinha, e em vez de eu fazer uma força reta aqui, no sentido horizontal, eu fiz tortinho aqui. Concorda que gerou um ângulo entre onde está o meu piso aqui e essa setinha, né? Ela veio e fez esse ângulo aqui. Vocês estão vendo esse ângulo? Esse é o ângulo θ. Aqui eu vou gerar esse ângulo θ. Não sei se dá para fazer uma curva aqui. Bom, enfim, vocês entenderam. Aqui tem um ângulo θ. Então, isso aqui é só quando a força não é no mesmo sentido do movimento. Isso aqui é uma coisa mais complicada, acho que a gente não tem muito tempo para trabalhar isso agora, mas só para vocês saberem. O que acontece quando o cosseno de θ está no mesmo sentido do deslocamento? O θ fica 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, essa fórmula aqui, quando a força está sendo aplicada, vou voltar, está sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento, o que a gente pode fazer? Isso aqui é 1. Então, essa é só a fórmula, é isso. Eu deixei a fórmula aqui atrás mais completa e vou deixar aqui a fórmula simplificada. Toda vez que a força está no mesmo sentido do deslocamento, então eu apliquei uma força, empurrei um bloquinho, o trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento, vezes a distância que eu andei. Aí voltando e explicando aqui o que eu falei, né, dessa variação de energia, para quem tinha perguntado. Vocês entenderam que o bloquinho está parado? Se ele está parado, me responde, ele tem energia cinética? Responde aí. Ó, a energia cinética tem a ver com velocidade. Se a velocidade é 0, ou seja, ele está parado, o que acontece com a energia cinética dele? Não tem. Boa, ele está parado, ele não tem energia cinética. Show, energia cinética é 0. O que acontece, então, se eu movimentei ele? Então, eu empurrei ele com uma força, imagina que não tem atrito, ele está voando aqui. Empurrei ele. Ele andou, fiz uma força, pum, empurrei. Ele saiu andando sem parar. Se ele tem velocidade, tem massa, ele tem energia cinética? Sim, né? Concordam comigo? Se ele está movimentando, ele tem energia cinética. Então, a energia cinética antes era 0, a energia cinética aqui no final é X. Eu tenho uma certa energia. E vocês concordam que eu fiz um trabalho? Então, eu apliquei uma força e ele deslocou até aqui. A energia que ele vai chegar aqui, ela variou, então, porque aqui no começo vocês falaram que a energia era 0, e aqui eu tenho uma energia. Então, o que fez... Agora, olha como a gente fecha tudo que a gente falou até agora. Lembra que fiquei mostrando para vocês várias transformações de energia, né? E vocês me perguntaram, mas quando eu empurro, então eu estou dando energia cinética para ele? Eu estou transformando exatamente. Então, a força que eu fiz, ou seja, o meu trabalho, da força que eu apliquei, gerou essa energia cinética, que vocês me falaram que ele tem nesse ponto. Então, aqui ele não tinha energia, eu fiz um trabalho, eu apliquei uma força até uma certa distância, e ele gerou um movimento. Certo? Faz sentido? Ficou claro como juntou tudo isso agora? Boa. A gente tem... Viu como a gente vai juntando tudo isso, vai fazendo muito sentido agora, né? Com tudo que a gente falou, você consegue juntar desde o começo, né? Do tipo, é a força que você aplica, tem um trabalho, tem uma energia, tem um movimento, e aí hoje a gente está fechando toda a nossa matéria de movimento, da parte de cinemática e mecânica que a gente viu desde o começo do ano, né? Hoje essa aula é a que fecha tudo e emenda todas as pontas soltas que tinha. Mas aí falta só um detalhe aqui que eu estou falando para vocês. Beleza, eu fiz um trabalho.
Eu fui lá e empurrei. Mas imagina que eu sou super fraquinho, eu fui lá, que eu sou, nossa, super forte, vocês estão vendo, né? Então, vamos supor que eu sou muito fraquinho, que eu não faço nada. Aí eu fui lá, empurrei. Nossa, eu lembrei de uma piada muito ruim. Depois eu conto. Imagina que eu fui lá, empurrei um bloquinho, demorei, fiz maior força, fui lá, fiquei um tempão empurrando esse bloquinho, aplicando uma força, e ele chegou nesse ponto aqui. Aí vem uma pessoa super forte, chega o Thales lá, todo boladão, e dá só um empurrãozinho, faz pum, empurra rapidinho, e eu demorei 1 hora para fazer esse bloco chegar aqui, e ele demorou um segundo para chegar aqui. Vocês concordam que tem uma diferença? Por mais que eu tenha feito talvez uma mesma força, por uma mesma distância, ele demorou muito para chegar aqui, o outro foi mais rápido. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe então uma relação de trabalho, dessa variação de energia com o tempo. Então quando eu falo, e é justamente essa relação do tempo com o trabalho que é a potência. Então olha que doido, quando você fala que um motor do carro, fala, nossa, esse carro é muito mais potente que o outro, ou comprei uma geladeira aqui, nossa, inclusive, gente, tô com uma geladeira que não esfria de jeito nenhum. Ou seja, a potência dela tá com um pouquinho mais calor, ela já não faz nada. O que quer dizer isso? A potência. Então a potência ela tá muito ligada com o quão rápido eu consigo fazer um trabalho. Ou seja, olha que doido aqui, a fórmula ela tá me falando isso. Se eu tenho o mesmo trabalho num tempo pequeno, a minha potência é maior. Então um carro que dá uma arrancada e rapidinho chega numa velocidade alta, ele é super potente. Um carro que demora muito para chegar numa certa velocidade, ele é um carro menos potente. Então, lembra sempre disso. Toda vez que eu falo em potência, o que é a potência? A potência ela tem a ver com o quão rápido eu faço um trabalho. Tá vendo aqui em cima que eu coloquei para vocês? Ó, a potência ela é o quão rápido a gente vai realizar um trabalho. Ela está relacionada com o tempo, então. E aí, ela está bem descrito aqui, né? O que eu quis dizer aqui para vocês? Que a potência ela é o trabalho dividido pela variação do tempo. Mas se eu sempre começar num tempo zero, a gente pode falar simplesmente que é o tempo. Esse delta aqui a gente põe variação, mas ele nada mais é que o próprio tempo, né? Lembra que a gente fazia do sorvete? O sorvete é S igual a S0 mais VT. A gente pode usar ali um delta T para algumas coisas, então a gente usa, ou no velocidade média, né, que é delta S sobre delta T. Mas se eu começo num tempo zero, eu só posso chamar isso aqui só do tempo, eu não preciso desse delta. Então vamos supor que eu tenho um trabalho X aqui, e eu demorei 1 hora para fazer ele. E eu fiz o mesmo trabalho, que nem eu falei, em 1 segundo. Vocês concordam que a minha potência do que fez em 1 segundo é muito maior? É isso que eu quero saber aqui. Quanto tempo eu demorei? Isso é o ΔT. É só para vocês terem uma noção que é o tempo total que eu fiz o trabalho. E essa fórmula aqui, né, que eu passei aqui atrás? Trabalho, variação do tempo. Então você pode só substituir, né? Trabalho por ΔE. Por que eu coloquei essa fórmula aqui para vocês? Eu queria acabar a aula juntando também e fazendo um gancho para a nossa próxima aula. Se isso que eu estou falando aqui para vocês faz sentido, se isso está certo, Pera, que agora que eu vim ver o chat que vocês falaram do Thales. Gente, que isso? Thales é forte, não é? Eu não sei. Não, tô brincando. Não vou falar dele sem ele estar aqui. Bom, então, se eu tô falando aqui de energia num tempo, tô falando de potência, e eu comecei falando aqui com vocês de energia elétrica, falei sobre energia, o que vocês lembram? O que isso tem a ver? Vocês lembram de potência também quando você olha num equipamento elétrico? Então, por exemplo, você olha uma luz, uma lâmpada, ela tem 20 watts, 30 watts. O que quer dizer isso? Vocês já viram isso? Tipo, você olha um som, uma caixa de som, você fala, esse som aqui é mais potente. O que quer dizer quando você fala que um som é mais potente, uma luz é mais potente, um micro-ondas ou um forno elétrico, qualquer coisa? O que você quer dizer com isso? Você está falando a mesma coisa que isso daqui. A gente vai começar a trabalhar com energia elétrica na próxima aula, por isso que eu estou juntando tudo isso. E a potência elétrica ela é exatamente a mesma fórmula. Então, se você quiser calcular a energia elétrica que você gastou em uma lâmpada na sua casa, o que você precisa fazer? Você vê a potência dela, vê quanto tempo ela ficou ligada, é só você passar esse ΔT multiplicando aqui. O que vai acontecer? Você tem uma potência vezes o tempo que você usou aquilo lá, e você tem a energia elétrica que você gastou. Se você quiser ver a potência média da sua casa, o quanto você tem de potência na sua casa elétrica, você pega toda a energia elétrica que você gastou num mês e divide pelo tempo médio de um mês, pelo tempo em horas, sei lá, alguma coisa assim. Você vai saber a potência. Então,
da mesma forma que a gente está falando em potência mecânica, ela também é uma potência elétrica, ela também pode ser qualquer outra forma de potência, porque essa fórmula aqui, ela me fala de uma forma bem genérica, que a potência ela é simplesmente uma variação de energia pelo tempo. Olha que coisa mais louca, mais da hora, porque que física é tão legal. Todas essas fórmulas, elas encaixam não só em uma parte, não é que eu vou passar para a elétrica agora, você vai falar, nossa, mas não tem mais nada a ver, tem tudo a ver ainda. A gente tem uma partícula que está funcionando do mesmo jeito, que tem a mesma energia, variando igual, que tem potência, que tem trabalho, que tem tudo. Tudo isso vai se juntar na nossa próxima aula e a gente vai começar a falar de energia elétrica. E é isso a nossa aula de hoje, gente. Ai, gente, é muito lindo isso, fico emocionado.